Voltamos com Vida Saudável, hoje falando sobre diabetes. Você quer participar da nossa conversa? Quer tirar suas dúvidas? Então fica ligado aqui na conversa, doutora Lúcia Farias, que é endocrinologista, especialista no assunto. Tem muita novidade pela frente, viu, gente? Fica ligado aqui no Vida Saudável. Doutora, quais são as pessoas com fatores de risco em relação ao diabetes? Quem tem mais chance? Como eu já falei, eu acho que nunca, assim, a gente precisa repetir isso. Uhum. Quem tem pais diabéticos, quem tem uma genética para isso, quem é obeso. Então, assim, os obesos se cuidem, porque na verdade a gente vê muito. Você é obeso em determinado momento, mas eu sou obesa, mas minha glicose é normal. Ao longo do tempo, isso muda. Ah, tem muito essa história, doutora. Muda muito. As pessoas estão gordinhas acima do peso, elas, inclusive elas comemoram, né? Chega do médico, ela tá vendo. Minha glicose está ótima, mas ao longo do tempo, a gente vê esse desfecho. As pessoas que têm uma vida sedentária. Então, aquelas pessoas que não fazem nenhuma atividade física. Todas essas pessoas fumantes, que têm uma vida totalmente, assim, desaconselhável do ponto de vista de saúde. Essas pessoas poderão, sim, ficar diabéticas. Também pode, né? Doutora, e essa história de quem come muito doce, também pode ter a doença ou não? É aquilo que a gente fala. Normalmente tem pessoas que não têm nenhuma genética para isso. Então, come doce à vontade, não tem nenhum problema. Então, na verdade, isso não existe uma relação direta para isso. Mas, a verdade, se por acaso a pessoa tem uma genética para isso, é melhor não comer muito doce. Melhor ficar de olho, né, doutora? É melhor ficar de olho, é melhor fazer seus exames. E porque, assim, a gente faz esses exames, é tão fácil fazer uma glicemia em jejum, fazer uma glicemia pós-alimentação, isso aí é um exame, assim, que não é qualquer posto de saúde faz, não precisa ter nem convênio, não precisa nada. Você precisa comparecer à unidade de saúde. Doutor, e se for detectado logo de início, o que acontece? Quais são as chances positivas para o paciente? Terão grandes chances. Os pacientes que descobrem diabetes no começo, com certeza eles vão morrer de outra coisa, não de diabetes. Porque a partir daquele momento, ele tem que adotar um outro estilo de vida e assim vai morrer de outra coisa. Se você descobre que é diabético e segue uma vida normal, com tudo que você fazia antes, as complicações virão. É muito comum no diabetes tipo 2, principalmente, que é uma doença silenciosa, ela se aparece assim de forma insidiosa. O que ocorre? O paciente fica ali com glicemia 130, 140, não, estou ótimo. Porque não tem sintomas ainda. Os sintomas só vêm depois que a glicemia atinge 180. Então, a partir daquele momento, aquela coisa, não dói, estou bem. Mas diabetes, às vezes não dói, mas a dor no futuro é muito maior. No futuro, né, doutora? No futuro é muito maior. Olha só, e falando nisso, o diabetes atinge não só adultos. Muitas crianças também são vítimas da doença. Os pais precisam ficar atentos aos sintomas e, quando desconfiar, sempre procurar um médico, um especialista como a doutora Lúcia. Vamos ver na matéria. Samara é mãe de Rômulo, que tem 7 anos de idade, e de Rodrigo, que tem 3. Apesar de ninguém na família ser diabético, os dois irmãos nasceram com a doença. Foi bem difícil na época, porque o Rodrigo, quando eu descobri que o Rodrigo tinha, já tem 1 ano, ele descobriu no dia 6 de setembro do ano passado, ele só tinha 2 anos e 7 meses, na fase de descoberta de alimentar. Então foi muito difícil. O Rômulo já tinha conhecido sabores, foi mais difícil ainda, que ele já tinha 6 anos, já tinha comido tudo, uma criança da idade pode comer. Então o Rômulo foi um pouco mais complicado porque ele sofreu mais o baque de ter que tirar coisas que ele comia antes e não pode mais. Samara teve que largar os estudos e o emprego para cuidar dos filhos. Aos poucos, os garotos foram aprendendo a conviver com o diabetes. De 3 em 3 meses, vão ao endocrinologista. Em casa, comem somente alimentos naturais, diets ou lights. Tudo com adoçante ou sem açúcar. Rodrigo logo diz qual é sua fruta preferida. Mamão. Já Rômulo afirma que sabe se cuidar e prevenir o diabetes. Não posso comer bombom e outras coisas que não seja diet. Para a mãe, cuidar de 2 filhos diabéticos não é fácil, mas ela garante que aos poucos está se adaptando à situação. Bem trabalhoso, tem que ter horário para tudo. A gente vai passear, mas no horário da refeição, no horário da insulina, tem que estar em casa para aplicar a insulina, para comer direitinho. Tem alimentação que é totalmente balanceada, controlada, quantidade exata para cada alimento. É meio complicado. Doutora Lúcia, difícil para essa mãe, né? 2 crianças, 2 filhos,
O que a senhora diz a É respeito muito disso? difícil, né? Porque, na verdade, é assim, quando a pessoa fica diabética, eu sempre disse que toda a família tem que estar envolvida. Toda a família, pai, mãe, irmãos, principalmente crianças. Porque imagina, uma criança não comer uma bala, uma criança que não tomar refrigerante. Como é que faz para prevenir, então, Então, doutora? nesse caso aí, assim, porque diabetes tipo 1, como eu lhe falei, a gente não tem ainda ferramentas que a gente pode prevenir a doença. Diabetes tipo 1 em crianças é de natureza autoimune, entendeu? Então, a gente não tem como prevenir diabetes tipo 1. Mas, naquelas crianças que têm sobrepeso, a gente tem que ficar de olho. E quando é que os pais devem desconfiar, doutora, que algo está errado? Aí sim, alguns sintomas, como perda de peso, às vezes a criança fica alimentando muito e não ganha peso, urinando muito, fica muito triste, muito fraquinha, como as mães dizem, então sempre tem que ficar atenta. Aí tem que levar a unidade de saúde, levar o pediatra. E normalmente as crianças, elas urinam muito, muito quando descobrem que estão diabéticas. Então, é importante a mãe ter um olhar clínico também para os filhos. E os exames da criançada, doutora, onde é que eles são feitos? É o mesmo dos adultos? É o mesmo exame dos adultos. Como eu falei, são exames simples, glicemia em jejum, pós-alimentação, que é o pós-prandial, uma hemoglobina glicada, em qualquer centro de saúde poderão ser feitos esses exames. A irritação é uma característica da criança Às diabética? vezes, porque uma criança que está com glicemia muito elevada, uma criança que está com glicemia muito elevada, ela frequentemente tem esses sintomas que eu mencionei. Ela pode urinar muito, é uma criança que tem muita sede, então é uma criança que fica irritada. Até os adultos. Até os adultos, né, doutora? Até os adultos. Vou pedir mais uma licença para a senhora, que eu tenho outro recado para quem está em casa assistindo a gente nesse sábado, o programa Vida Saudável.